é isso aí, meus amores, voltando, segundo bloco, doutor Reinaldo Brandão, vamos lá para as dúvidas muito frequentes de vocês. Por que, Reinaldo, eu tenho vasinho, eu tenho varizes, vocês farão aí em casa? Essa acho que é uma pergunta importante, assim, Camila. Se escuta em consultório Sim, também. a pessoa sempre quer saber por que ela está com varizes ou com vasinhos, né? Existem duas, a principal causa, que a gente chama de causa principal, causa secundária. A causa principal é a hereditariedade. Então você herdou geneticamente a tendência de ter vasinhos ou varizes, que é o enfraquecimento daquela camada muscular. Os outros fatores que fazem com que você tenha. Gravidez ajuda. Então a gente vê que conforme vai aumentando o número de gestações, vão aumentando também o aparecimento de varizes. O uso de hormônio ou de anticoncepcional é um fator também que influencia. Quem fuma, quem fica muito tempo em pé ou quem fica muito tempo sentado, quem faz muito esforço com os membros inferiores, então fica fazendo muita força. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito em consultório, hoje pela questão da academia, muitas pessoas relatando, eu tinha um pouquinho, comecei a fazer academia, aumentou, né? A gente ainda não conseguiu achar uma explicação lógica. Eu particularmente acho que você como aumenta a sua atividade muscular, você vai ter uma hipertrofia muscular, então você vai ter que mandar mais sangue e receber mais sangue desse músculo. E isso faz com que aumente sua circulação ali e favoreça... Um minuto. Até bom para vocês aí de academia saberem. Tá uma onda. Muitas fotos eles acham muito bonito, assim, fazendo a pose. E as veias, toda calibradas ali. Eu, particularmente, desculpa meus amigos de academia, eu acho uma aberração. Teoricamente, é tudo isso e ainda o afinar de pele, que perdeu-se gordura, também. A pele ficou fina, então às vezes ela nem é varizes ainda, só ela aparenta às vezes selo. Não, às vezes ele tem uma hipertrofia, essa pessoa tem uma hipertrofia muscular, como esse músculo aumentou de tamanho, as veias vão ficar mais evidentes. Isso não significa que elas não estejam funcionando adequadamente. Às vezes elas podem estar funcionando direitinho, só estarem mais saltadas. Mas o esforço, a sobrecarga, ajuda quem tenha todas essas tendências a desenvolver varizes também. É prejudicial? Sua posição, na minha opinião, Camila, assim, eu acho que a atividade física é fundamental. Todos nós devemos fazer, eu não sou contra, muito pelo contrário, acho que deva fazer academia, só que eu acho que deve ter um limite. Você não deve fazer um esforço físico acima de um valor. Esse valor eu já tentei ler artigos, estudos, e a gente não chega a esse quanto eu posso levantar de peso. Eu sempre cito de exemplo, uma vez uma menina de, acho que 17 anos, foi no consultório com vasinhos, e eu perguntei para ela, ela falou assim, eu faço academia e eu levanto 170 quilos no leg press, né? Ela tinha realmente umas pernas bem musculosas, né? E aí eu fiz para ela assim, quanto você pesa? Eu peso 58. Falei, bom, eu analiso que uma pessoa de 58 quilos que levanta 160, 170 quilos, ela está levantando quase 3 vezes o peso dela. Não é normal. Eu não acho que isso vai ser benéfico, né? Eu não acho que isso vai ser benéfico. Então, quando os meus pacientes perguntam, eu sempre falo assim, olha, faça até você perceber que você não está tendo ganho de massa muscular, que você está tendo só uma tonicidade, que o seu músculo está ficando bem tônico. A hora que você começou a ganhar massa, eu acho que aí já passa a ser prejudicial. Não é nossa pauta do dia, mas vocês vão descobrir aí em casa que isso no futuro agora pode estar bonito, né? Pode ser onda, coisa bacana. No futuro vai ser prejudicial para os ossos, para as juntas. Sem dúvida, para o sistema circulatório, para o sistema osteoarticular, para o sistema muscular, né? Acaba atrapalhando tudo. E no final, como eu trataria esses vazios, doutor Reinaldo? Bom, hoje existe praticamente o tratamento através a gente chama escleroterapia, que é vulgarmente chamada de aplicação, né? Todo mundo conhece como aplicação. O que é a aplicação? Ela consiste, Camila, em você injetar um líquido dentro do seu vaso, da sua telangiectasia. Esse líquido ele vai agredir as células internas do seu vaso, e essa agressão provoca uma reação, essas células vão morrer e elas vão acabar fibrosando, elas vão endofibrosar, elas vão fechar e o vasinho vai desaparecer. Hoje, basicamente, nós temos 2 substâncias que a gente usa. Uma, que é a que eu uso, que é teoricamente até a mais usada, é a glicose hipertônica. É essa que eu faço. Isso, Por que usa-se glicose hipertônica? Porque é uma substância muito segura,
é uma substância que praticamente não dá complicações, tá? E é uma substância do nosso organismo. A glicose nós temos no nosso próprio organismo. Então não é uma substância exógena, estranha. E a outra substância, ela chama-se polidocanol. O nome comercial é o aetoxiclerol, tá? Que é a espuma. Como funciona a espuma? A ação dela é basicamente do mesmo jeito que a glicose. A glicose age por uma ação osmótica, ela é muito concentrada. O polidocanol age por uma ação detergente. Então, ele tem na cadeia de carbono dele lá, ele tem um radical que faz ele ser um éster. E isso transforma ele na classe de detergentes. Tanto que quando você chacoalha, você agita, ele vira uma espuma. Mas por isso o nome vulgarmente chamado de espuma. Ele vira realmente uma espuma. Né? Se você agitar, você vai ver... Eu até brinco com alguns pacientes e falo assim, você injetar ele na forma líquida ou na forma de espuma, é só você agitar que ele muda de um sistema para outro. É como se fosse uma cerveja, você vai tomar devagar, tá? Mas eles agem do mesmo jeito. Eu particularmente não uso polidocanol porque assim, ele tem um índice de complicação maior. Ele tem um índice de resultado melhor que a glicose, então a pessoa que não for ter complicação, ela acaba tendo um resultado mais rápido, melhor, mas ela tem um índice de complicação maior que a glicose. Os estudos mostram assim que mais ou menos você tem uma média de 60% de sucesso e 40% de complicações. Esses estudos, eles hoje são muito direcionados. Então, se eu quero falar bem do meu produto, eu vou mostrar aquilo lá. Se eu quero falar mal, né? Mas os estudos sérios mostram mais ou menos isso. Como nós estamos numa cidade interior, pequena, eu acho que você ter 40% de complicação é um índice muito alto. Então, se eu soubesse, por exemplo, que aquele determinado paciente ele não iria ter complicação, eu faria, porque o resultado é melhor, ele dá mais rápido o resultado do que a glicose. Mas você nunca sabe. Então você vai aplicar e você corre o risco de, daqui a algum tempo, essa pessoa retornar falando que está bom, ou que ficou uma mancha, ficou uma marca no local do vasinho. Então eu prefiro usar a glicose. Gente, assim, né? Eu até fiz um rapidinho aí para vocês no YouTube. Tudo que é estranho ao nosso organismo, talvez ele não excrete, vocês vão te convir. Falei dos adoçantes, mas a gente faz um paralelo, uma analogia, assim, mais ou menos. Eu faço primeiro o da glicose com o Dr. Reinaldo e some tudo e é indolor. Eu não faria o da espuminha, por exemplo, porque eu não sei se eu estou dentro desse índice de pessoas que terão complicações, não é? A espuma, a gente até comentando um pouquinho, ela é um produto que está sendo usado hoje em alguns tipos de tratamentos cirúrgicos, né? Então tem algumas instituições que estão estudando tratar cirurgicamente uma varizes com espuma, tá? Mas isso ainda está numa fase inicial, tem pessoas já tratando, mas os resultados a gente vai ter que esperar algum tempo para ver. Tem pessoas que têm bons resultados, tem pessoas que não têm bom resultado. Recentemente eu operei uma senhora que fez um tratamento desse em Bauru, e a safena dela, a safena é uma veia que começa no tornozelo e vai até a virilha, eu vou depois mostrar também, e ele injetou o produto, teve um sucesso em mais ou menos 15 centímetros distais, próximos ao tornozelo. O resto da safena não sofreu o processo de esclerose. Então você tem que depois reoperar essa paciente de uma maneira convencional e retirar aquele segmento de safena que não foi esclerosado, que não foi afetado. Então eu acho que é um avanço, mas ainda é uma fase inicial de tratamento. Ótimo, porque, gente, seria uma benção, porque eu tenho varizes que eu quero que o Reinaldo opere, podia só aplicar aquele glicosado. Por que não faz isso? Porque a glicose ela não tem um poder de esclerose tão alto quanto a espuma. É por isso que eu te falei que a espuma dá um resultado menor no vasinho, mas dá mais complicação. A glicose você não consegue, numa varizes, ter um resultado desse jeito. E a espuminha, de repente, não pegar esse conjunto todo, é ter que voltar para operar de novo, né, gente? Em muitos casos acontece isso. Então, olha que complicado. Fale-nos sobre a safena, Reinaldo. Bom, a safena, na realidade, nós temos pelo menos 2 safenas em cada perna, né? Também tem uma arte aqui que vocês vão ver, eu vou mostrar. Existe uma safena que começa no nosso tornozelo, na parte interna do tornozelo, e ela passa pela perna, pelo joelho e até a coxa. Essa veia é chamada de safena magna. É a
conhecida como safena. É a veia que é utilizada nas cirurgias cardíacas também. Não é a principal escolha hoje, mas ela é utilizada. E na panturrilha, atrás da perna, nós também temos uma outra veia, que se chama safena parva. Existem algumas pessoas que têm duplicidade dessas veias, então não é incomum você operar uma paciente hoje, retirar a safena, dali a alguns anos essa pessoa volta para você com a queixa de que notou o aparecimento de varizes na mesma região. Você faz um novo ultrassom, está lá descrito safena insuficiente. E ela te questiona por que se não foi retirada a safena, né? Então existem casos onde existe essa duplicidade. A gente chama de safena atrófica. Ela fica fechada porque eu tenho uma safena que está funcionando. Essa safena que está passando sangue, ela se dilata, eu vou usando, ela se dilata. A outra está lá paradinha, fechadinha. Por isso que o Doppler não vê. Não vê. Porque não ela vê fica porque ela não funciona. Ela não É. funciona. Ela está, às vezes, até de uma maneira microscópica, né? Muito fina. Você não consegue pegar porque o fluxo de sangue não está passando por ela. A partir do momento que você tira a principal, ela começa a ser estimulada e ela vai se dilatar e volta a funcionar. A gente vê que isso é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo, né? Eu retirei uma veia... O organismo é sábio, não? Ele vai lá, pega uma outra que não estava funcionando e começa a funcionar. Só que essa pessoa tem a tendência de ter varizes, então ela vai desenvolver a varizes nessa outra safena também. O organismo é inimigo. Também. Eu, pelo menos, eu tenho até como hábito, para evitar assim, problemas, questionamentos, toda safena que eu tiro eu mando para uma análise e aí eu documento. Eu falo, então, você operei, tirei uma veia sua de 50 centímetros, que é a veia da perna, e está lá documentado que foi retirada. Isso. Se reaparecer, é uma segunda safena. Como, doutor? Você não tirou, né? Aí você mostra, tirei, tá aqui. Alguns pacientes pedem para ver, Camila, outros não querem nem ver, tem medo, né? Eu gosto de mostrar para você mostrar para a pessoa aquilo que foi retirado do corpo dela. Ju, eu né? não gostaria de ver. Tira. Aí, gente, mais uma dúvida de vocês e que eu uso a miúde, não mais nessa pandemia miúde, né? Tô precisando viajar para usar minhas meias. Meias de compressão, doutor Reinaldo, por que é tão precioso em aviões? Em aviões. É. Porque assim, no avião a gente tem uma pressão menor da cabine, você tem já um estado de pouca hidratação, você fica mais concentrado, o seu sangue fica mais concentrado, e principalmente pela posição, você fica muito tempo numa posição parado. Esses fatores favorecem você ter a trombose. Né? Então, sempre que você vai para uma viagem, principalmente se for uma viagem longa, eu acho que até viagens curtas, mas uma viagem para o exterior, que você vai ficar 8, 10 horas no avião, é fundamental, mesmo a pessoa que não tenha varizes, que vá usando uma meia elástica. A pessoa que tem varizes, então, é imprescindível, né? Porque o risco dela ter alguma complicação no voo é maior. A meia, Camila, é o meio que a gente tem de tratamento das varizes. Então, eu costumo até brincar com os pacientes, falo assim, a pessoa que tem pressão alta toma o remédio da pressão alta, o que tem diabetes toma o remédio da diabetes, o que tem varizes, ele não toma o remédio, ele veste o remédio dele. O remédio dele é a meia elástica. Como que a meia funciona? Se eu tenho uma veia que se dilatou, eu preciso fazer essa veia voltar mais próxima ao tamanho dela. E não existe uma medicação que faça isso. Então, o único meio de eu voltar essa veia ao tamanho normal, ou próximo ao normal, é apertando ela. Como? Com uma meia elástica. Então, a meia é fundamental. Para o paciente que tem varizes e não opera, para o paciente que tem varizes e não pode operar, é a única opção, e mesmo para o paciente que tem varizes e operou. Por que ele deve usar a meia depois? Para evitar, diminuir a chance de recidivar a doença dele. Ai, gente, bacaníssimo isso, né? Mas podia o mercado lançar uma meia não tão feia pra gente, né? Existem meias bonitas, Existem, Reinaldo. Existem umas marcas italianas muito bonitas. As marcas que a gente tem aqui no Brasil, hoje elas também se preocupam com a estética, então existem meias bonitas. Mas a meia, ela incomoda um pouco, né? Todo mundo reclama de usar meia elástica, principalmente porque esquenta. Mas existem meias bonitas, sim. Enfim, gente, imprescindível em aviões, tá? Para quem não tem, para quem tem, muito mais, tá? E na vida prática de quem não operou, de quem já operou, de quem vai operar, sim. Enfim, não tem como fugir. Aqui eu tenho uma pauta muito grande, o doutor Reinaldo teria muito a nos elucidar ainda, mas tenho certeza que ele voltará, vocês terão mais dúvidas, ele terá, de repente, um assunto que foi recorrente por vocês,
Tá bom, Reinaldo, foi um imenso prazer recebê-lo. Estou à disposição de você, do seu público. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!